Bem, amados, Deus é bom. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro 1, versículo 5, diz assim: Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejamos nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Amém? Glória a Deus. Repetindo, o verso 10 diz: Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Glória a Deus. Confirmar a vossa vocação. Todos têm uma vocação. Você tem uma vocação. Não é só o pastor vocacionado. Todos são vocacionados. Todos têm uma vocação de Deus. Amém, querido? Isso é importante que você saiba. Todo mundo. Né? Desde do mais feio até o mais bonito. Mais cabeludo até o mais careca, tem uma vocação de Deus para a sua vida. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Né? Nós vemos lá em 1 Coríntios 1, 27, que ele chamou as coisas loucas, vis, desprezíveis desse mundo. Na verdade, ali está dizendo que ele não desprezou ninguém. Todos são chamados para fazerem a obra de Deus, para cumprirem o chamado do Senhor. Isso é muito importante. E vocação, conforme o dicionário, significa ato de chamar, chamamento, predestinação, inclinação, a tendência, talento, queda para algo. Então, é aquilo já que você, até de uma forma natural, já sente na sua vida. Aquilo que você sente uma inclinação, algo natural, algo que você faz com facilidade. Né? As pessoas são diferentes. Uns são bons em matemática, outros são bons em português. Não é verdade? Uns são bons em línguas, outros enrolam a língua. Né? Uns são bons nos instrumentos, outros são bons em outras coisas, menos instrumento. Né? Uns são bons para cantar, outros são bons para fazer as pessoas levantarem e sair correndo. Por isso que eu tomo cuidado, né? O Nando toma cuidado para não cantar. Isso aí. Entendeu? Toma cuidado. Então, Deus é misericordioso. Então, é assim, cada um tem seu talento, seu chamado, sua inclinação, suas habilidades pessoais, dons naturais. Colocou ele, quem os colocou na sua vida foi Deus. Amém? E o chamado, todo mundo tem um chamado. Todo mundo tem uma vocação. Você pode talvez ainda não saber especificamente qual ela é. Mas eu preguei aqui há um ano atrás sobre chamados gerais. Ela não é a pregação de hoje. Mas naquela pregação, eu tinha citado que o pastor Silas Tostes, na conferência missionária do ano passado, lá em São Paulo, exatamente em agosto,
ele tinha falado sobre os chamados, é óbvio, falando sobre o chamado missionário que as pessoas têm. Mas ele, como um líder da Aliança Evangélica e também presidente, um dos responsáveis pelo trabalho no Vale da Bênção. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir bem? O som tá bom aí? Tá? Elísio, tá bom o som? Você ficou assim, né? E dá para ouvir então? Fala de vez em quando, mas dá para ouvir, né? Amém. Então, amados, o pastor Silas Tostes, falando sobre o chamado, ele disse que muitos missionários, sem nunca terem um chamado específico na sua vida, nem um sonho, nem uma palavra, nem uma visão, nem algo sobrenatural sobre chamado para missões, cumprindo simplesmente os chamados de Deus, gerais, os chamados que nós encontramos na palavra de Deus para a nossa vida, eles acabaram indo pelo caminho missionário e se encontraram no chamado missionário. E foram fazer a obra missionária de diversas formas. Enviados por causa de uma viagem, ou porque a trabalho, e acabaram se envolvendo, mas sempre cumprindo os chamados gerais que Deus tem para todos nós. E o que seriam os chamados gerais? O chamado geral de Deus para a nossa vida é uma ordenança de Deus a todos os cristãos. Diferente de um chamado específico que o próprio termo define como específico a alguém. E ninguém precisa saber qual é o seu chamado específico para começar a responder aos chamados gerais. Ninguém precisa saber. Ninguém vai poder dizer, eu não fiz a obra de Deus porque eu não sabia especificamente qual era o meu chamado. Ninguém vai poder dizer isso para Deus, né? Deus não tem a obrigação de revelar todas as coisas para nós. Deus não revelou tudo para os grandes homens da Bíblia. Não é verdade? Deus não revelou todas as coisas. Deus não revelou tudo para Abraão. Deus não revelou tudo para Elias. Você vê momentos na vida desses homens, momentos de dúvida, de incerteza, mas havia neles o quê? Perseverança, determinação. Eles amavam a Deus e confiavam. Basta que você confie em Deus. E continue respondendo aos chamados gerais de Deus. Eu vou citar alguns deles aqui rapidamente. Hoje eu não vou falar sobre todos eles. Todos nós temos um chamado para a santificação. Né? Deu aqui uma falinha, eu falei santificação. Todos nós temos um chamado para a santificação. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todo mundo. Né? Lá em 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, diz que sede santos porque Deus é santo. Né? Então, no sentido de santidade, do Espírito Santo estar santificando a tua vida. Porque quando você busca Deus, o Espírito Santo vai santificar a tua vida. Amém? O Espírito Santo vai te constranger a deixar aquilo que desagrada a Deus, deixar o pecado, para andar na presença de Deus, para fazer a vontade de Deus. Não é? Eu me lembro que quando eu me converti, Deus começou a agir assim na minha vida. Vou falar hoje sobre minha conversão algumas vezes. Com 17 anos, está ali. O Espírito Santo começou a falar. Na minha conversão, quando eu me converti, eu já devo ter falado, né? Hoje eu pretendo falar coisas novas aqui. Fique em paz, viu? Você não perde por esperar. Mas, uma delas é que eu era um boca suja, tremendo boca suja. Eu contava muita piada suja. Né? Outro dia minha filha perguntou isso para mim, eu falei, olha, de cada... Eu e o meu irmão gêmeo, Deus mudou nossas vidas. E um exortava o outro. Esse aqui é poderoso. Então, amados, aleluia. Eu contava muito, eu contava tanta piada suja, que eu era daqueles que fechava a roda com os amigos e começava a contar, e a turma ria, os caras não se aguentavam, e era uma atrás da outra. Né? Então,
era um talento usado de forma errada. Certo? Eu lembrava muito, meu irmão. Então o pessoal ria. Eu me lembro que quando eu me converti, e quando eu comecei a mudar mesmo de vida, eu me lembro na empresa que eu trabalhava, um amigo meu, uma vez chegou e falou, e aí? Pô, fala aquilo de novo. Conta. Eu falei, não, agora eu não falo mais. Pô, fala aquilo. Não, não falo, cara. Chega, eu não vou falar. Por quê? Não, porque agora eu sou cristão. Me xingou e cortou o papo comigo. Porque eu não contava mais piada suja. Você começa a perceber que isso faz diferença para algumas pessoas. Não gostou daquilo, me achou não sei o quê, fanático. Mas a minha boca estava mudando, né? Os meus ouvidos estavam mudando. O Espírito Santo estava fazendo uma mudança em pequenos detalhes, no meu falar, no meu agir. E no início era assim, eu e meu irmão, um policiando o outro. E nós levávamos aquilo de bom grado, nunca ficamos bravos um com o outro, mas um policiando o outro. Ô, Pichô, não fala isso de novo, cara. Ô, cara, porque a gente se trata assim até hoje. Né? Até hoje, eu e meu irmão gêmeo, a gente se trata como cara. Ele me chama, cara, tudo bem? Eu falo, cara, você tá bom? Porque é meu irmão. Né? É a maneira de nós nos tratarmos. A Rebeca às vezes fala para mim, né, pai, o cara é o tio Elcio, né? Porque a gente, é o nosso costume. A gente se trata assim desde pequeno, acho que desde o ventre, né? Ali era carinha. Amém, queridos? Todos nós temos um chamado para orar. Você começa a orar, Deus começa a falar com você. Né? Eu podia contar um monte de experiência aqui de oração. Muitas. Algumas vocês já conhecem. Você começa a falar com Deus. Orar é entrar no ambiente espiritual. É muito espiritual orar. Muito espiritual, queridos. Você pode estar ansioso, angustiado com alguma coisa. Quando você se põe a orar e a falar com Deus, em minutos, aquela angústia, a ansiedade começa a ir embora. Queridos, nós tivemos um tempo de oração aqui, sexta-feira. Nós tivemos a vigília aqui na igreja. Fomos até 2:00 da manhã orando. E foi momentos espirituais nesse lugar, que Deus falou muito. Havia aqui quase 40 irmãos orando. E Deus falou muito conosco aqui. Mas eu costumo dizer o seguinte, experiências assim bem espirituais, é você conversar com uma pessoa endemoniada. E essa pessoa está endemoniada e ela veio para falar com você porque ela precisa ser liberta de demônios. E enquanto você conversa com ela, demônio nenhum se manifesta. Você pode conversar com ela 1 hora, 2 horas, nada. Quando você diz para ela assim, então tá bom, então vamos orar agora. Às vezes, em 30 segundos, o demônio se manifesta. Por que não se manifestou enquanto você conversava com a pessoa? Por que aquele momento de orar, de tomar a atitude de começar a falar com Deus, e falar com o reino espiritual, coisas começam a acontecer? Porque é realidade, é espiritual. Então você tem um chamado para orar. Porque quando você ora, Deus está te ouvindo. Você está falando no reino espiritual, coisas espirituais. Você está falando com Deus. Amém? Por isso que é importante orar. Né? Dê valor para o seu momento de oração, para a sua oração diária. Isso é muito importante. Amém? Jesus fazia isso sempre. Jesus, durante seu ministério na terra, deixava todos para orar a sós. Ele fazia isso. Né? A palavra de Deus nos mostra lá em Mateus 14, 22 e 23, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E ele ficava orando. Jesus gastava tempo. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Amém? E outros versículos, se você quiser anotar, Romanos 12, 12 e 1 Pedro 4, 7. Todos somos chamados para contribuir financeiramente com a obra. Quero dizer para vocês que isso é espiritual também. Hoje, quando eu estava transcrevendo essa parte daquela pregação sobre chamados gerais, eu me lembrei
de uma situação. Quando eu me converti com 17. Com 18 anos, eu conheci os Vencedores por Cristo. Né? Quem se lembra aqui dos Vencedores por Cristo? Aí, o pessoal de cabelo branco, tá aí levantando a mão, grisalho, começando a ficar branco. Isso. Os adolescentes, provavelmente, cantam música dos Vencedores por Cristo, mas não sabem que são dos vencedores. Mas Vencedores por Cristo, né? Final dos anos 60, anos 70, anos 80, uma bênção, um trabalho missionário muito bom, voltado também para a música, para o louvor, para a adoração. E eu me lembro que uma vez eles vieram até a nossa igreja, eu era da igreja presbiteriana, onde eu me converti, lá em São Bernardo do Campo, e eles vieram lá e falaram sobre a obra missionária deles, e eu resolvi contribuir com os Vencedores por Cristo. E eu especificamente contribuía com um missionário deles. E eu tinha o meu carnezinho de contribuição. E naquela época, né, 18 anos, 1983, um ano depois do Brasil perder aquela Copa ganha de 82 na França. Em 1983, eu comecei a contribuir com um cruzeiro. Era o carnezinho um cruzeiro. E eu me lembro que eu tive uma experiência, eu estava em casa, e todo mês eu contribuía, certo? Eu dava um cruzeiro, né? Que naquela época tinha muito mais valor que R$1, né? É óbvio. E eu não sabia onde eu tinha deixado o carnê. E eu procurava o carnê por toda a casa. E eu olhei debaixo da minha cama, não vi o carnê. E procurei de novo pela casa, pelas gavetas, aquelas gavetas onde você guarda tudo, né? Todo mundo tem aquela gaveta em casa onde tudo que você perde em casa está lá dentro. Mas não estava lá. E eu procurei, não achei. Voltei para o meu quarto, olhei de novo debaixo da cama. Sabe aquela coisa de novo olhar ali? Mas eu não sei por que eu achava que tinha que estar debaixo da minha cama. Eu olhei outra vez, não achei. E aí começou um negócio na minha cabeça, né? Falando comigo. Você não vai dar um cruzeiro, você vai dar 5 cruzeiros. E eu pensei comigo, não, eu vou dar um cruzeiro só. Por 5 cruzeiros eu não estou afim de dar. Mas ficou aquilo martelando na minha cabeça. E aquele momento, aqueles 20 minutos procurando o carnê, e eu não achava o carnê. Certo? E a igreja que eu frequentava não era uma igreja pentecostal, não era uma igreja dada a visões, alguma coisa. Era uma igreja bem tranquila. E eu estava ali, e falando na minha cabeça, e aquilo começou a ficar forte. E já naquele tempo eu comecei a perceber que coisas que ficavam fortes na minha cabeça era o Espírito Santo falando comigo. Você vai dar 5 cruzeiros. Aí eu estava ali, aí eu parei perto da minha cama, onde eu já tinha olhado 2 vezes, e falei para minha consciência, tá bom, eu vou dar 5. Minha consciência ou o Espírito Santo. Tá bom, eu vou dar 5 cruzeiros. E firmei, vou dar 5 cruzeiros. E aí a minha consciência, né, falou comigo de novo. Olha de novo debaixo da cama. Eu olhei de novo debaixo da cama e meu carnê estava ali. Eu fico arrepiado de novo, queridos. E eu fiquei me perguntando, como é que pode? Eu olhei 2 vezes aqui, o meu carnê não estava aqui. Não estava aqui o carnê. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, o negócio de oferta, de dinheiro no reino de Deus é algo espiritual. Amém? Eu comecei a contribuir com a obra missionária. Deus começou a me chamar para missões, ter um envolvimento com missões. E eu já me envolvi muito com missões, muito mais do que hoje. E aí, eu tive experiências tremendas com Deus. Né? Tremendas com esse chamado. Eu fui para muito lugar que eu nunca imaginei ir. Se eu tivesse trabalhado para ganhar dinheiro para ir. Com certeza eu não iria. Não teria ido para a Polônia, não teria ido para Escócia, não teria ido para a Alemanha, não teria ido para um monte de lugar, irmãos. Para a Bolívia, com certeza. A não ser se não fosse para estar envolvido com missões. A não ser se não fosse para estar lá fazendo a obra de Deus. Tudo chamado. Ouvir a voz de Deus. Amém?
Continuando, amados, todos nós temos chamados. Aleluia. Ufa, pensei que tinha acabado a bateria. Todos nós temos chamados para ler, todos nós temos um chamado para ler e meditar na palavra de Deus. Todo mundo. Você começa a se envolver com contribuição, com oração, com santificação, com a leitura da palavra. Você vai entrando no teu chamado, querido. Né? Você vai chegando onde Deus quer te usar, aonde Deus tem um plano para você. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida de uma pessoa. E se ela não responde a esse chamado, todo mundo percebe, porque a palavra de Deus nos diz, lá em Mateus 12, 34 e 35, diz que a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Né? Se você está cheio da palavra de Deus, você vai falar coisas da palavra de Deus. E por último, desses chamados gerais, todos nós temos uns chamados para quê? Para sermos testemunhas de Jesus Cristo nessa terra. Para, de alguma forma, através da tua vida, você falar do amor de Deus. Você testemunhar de Cristo. Amém? Atos 1:8 diz isso, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então isso é um chamado geral para a nossa vida. Você vai ser testemunha no seu prédio, no seu trabalho, dentro da sua família. As pessoas vão saber que você é cristão. Glória a Deus. Chamados gerais de Deus, para que você descubra quais são os chamados, qual é o chamado específico, ou não descubra, mas simplesmente se envolva com ele. E eu queria dizer para você, querido, que o título dessa pregação hoje é chamado, viu? É chamado. Deus falou muito comigo essa semana sobre chamado. E hoje mais especificamente, né? E eu queria dizer para você que o chamado de Deus é algo muito sério. Lá em Mateus 6, 25 a 33, a palavra de Deus nos fala ali sobre finanças, sobre a preocupação com a vida. Né? Ali o título desse texto, Mateus 6, 25 a 33, fala sobre a solicitude da vida, sobre a ansiedade da vida. Eu queria ler para vocês aqui, rapidamente. Antes que você cutuca teu irmão aí com todo amor, fala, não durma. É com amor que eu estou dizendo isso. Mateus 6, 25 diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu estava essa tarde, né? Estava orando aqui na igreja, e eu falo isso essa tarde, porque eu vim aqui de manhã orar em relação a essa pregação. E aí, à tarde,
o Senhor começou a me falar rapidamente sobre esse versículo, especificamente, Mateus 6,33. E aqui o Senhor diz que Ele sabe de tudo aquilo que você precisa. Amém? Deus conhece, Deus sabe de tudo. Deus sabe que você tem que trabalhar, né? E aqui nesse texto não está dizendo que você não precisa trabalhar. O Paulo diz lá, em 2 Tessalonicenses 3,10, que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Ok? Está bem claro lá. Então, nesse texto diz, você tem que trabalhar, você precisa se sustentar, algo normal e digno. Certo? Mas você precisa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas que te inquietam, que te trazem medo, dúvida de que vai faltar. O que diz aqui? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai trabalhar dignamente, responsabilidade, levantar cedo, né? Como a gente sempre ensina aqui, estudar, né? Quantas vezes eu já falei isso? Você deve estudar, terminar sua faculdade, isso é muito importante. Mas se você ficar desesperado com essas coisas, elas acabam te impedindo de colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Você acaba trocando as bolas e acaba ficando desesperado e não sendo suprido. Nesse texto eu entendo que Jesus está dizendo que a excessiva preocupação com a vida, com o trabalho, para suprir as necessidades básicas da vida, irão impedi-lo de responder o chamado de Deus para a sua vida. Porque é impossível responder ao chamado de Deus se não aplicarmos isto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque se você responde não ao chamado de Deus, você vai trabalhar, você vai se esforçar, mas nunca se sentirá suprido, nunca se sentirá realizado, nunca estará satisfeito. Amém? O que eu quero dizer é que o teu trabalho nunca pode estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, tem que estar o reino de Deus na sua vida. Amém, querido? Porque isso é que vai realmente fazer com que você seja uma pessoa realizada. E isso que realmente vai fazer com que você se sinta suprido e abençoado por Deus. Porque Deus é que está garantido que Ele não vai deixar faltar nada na sua vida. Porque Ele sabe de todas essas coisas que você precisa. Você vê hoje pessoas realizadas profissionalmente, ganhando muito dinheiro, mas com depressão, com síndrome de pânico e às vezes até se suicidando. Essa é a grande verdade. Né? Você vê grandes índices de suicídio na classe pobre, na classe média. Onde a gente ouve grandes índices de suicídio, depressão, síndrome de pânico. Né? É na classe rica, pessoas que têm muito dinheiro. Você ouve, você fica sabendo, se matou, se suicidou. O que fez essa pessoa ser infeliz? Essa semana eu vi um comentário de um pastor sobre o Justin Bieber. Ele passando um momento de crise na sua vida. O Justin Bieber é a celebridade com o maior número de seguidores no Twitter no mundo. Formador de opinião. Certo? E que era evangélico no Canadá, quando criança. E e esse pastor, eu não vi, eu não tenho um Twitter, mas ele contando que ele coloca eu não sei se é no Instagram ou se é no Twitter, ele coloca a foto dele adorando a Deus na Hillsong. Em Londres, se eu não me engano. Indo para a igreja, adorando a Deus, e depois ele coloca uma foto dele pelado com um monte de mulher pelada. Então, uma tremenda crise na sua vida. Né? Uma crise de identidade. Alguém que está ali numa luta tremenda contra a sua própria carne, porque entrou para esse mundo de pecado, de prostituição, mas que tem ali no fundo dele uma semente do evangelho. Né? Que ainda não se apagou dentro da sua vida, o chamando de novo para servir a Deus. E eu quero, em nome de Jesus,
declarar com fé que na tua vida, meu irmão, a semente para ouvir, para servir a Jesus não se apagou. Amém? Aleluia. Não se apagou essa semente. Glória a Jesus. Em outra postagem, ele coloca, Justin Bieber, estou com depressão. E esse pastor dizia assim, olha, o Justin Bieber, ele faz assim, né? Ele tem tanto dinheiro, tem tanto poder, entre aspas, né? E ele cita o nome lá de uma mulher, que ele fala, uma atriz, fala, quando ele vai pegar alguma mulher, ele pega essas aí. Né? Assim, ó, das mais feias. E ele diz que ele está com depressão. E o pastor brinca, e nós estamos com o quê, né? Porque a gente não tem o dinheiro que ele tem. Um cara desse fica com depressão, síndrome do pânico. Só Deus sabe o que se passa com essas pessoas na hora que elas vão dormir. Só Deus sabe o que se passa com você quando você vai dormir também, amém? Na hora que você para, aquele momento que você para na tua vida, põe a cabeça no travesseiro, e aí você não se distrai com mais nada. É você e Deus. E eu tenho certeza que Deus fala com você. Diz para quem está do seu lado, eu tenho certeza que Deus fala com você. É impossível que Deus não fale. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Porque Deus tem um chamado para você. Tem um chamado na sua vida. Deus tem um chamado na sua vida, querido. Então, amados, e seguindo, a Bíblia diz também, em 2 Timóteo 1,9, não precisa abrir, que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha que versículo profundo. Antes dos tempos eternos, antes de você nascer, Deus te chamou com santa vocação. Então, lendo aqui rapidamente o que eu escrevi, Deus te redimiu para que você pudesse exercer sua santa vocação, ou seja, o seu ministério. Você foi salvo para servir, pois ministério é ministrar a alguém em necessidade. No reino de Deus você tem um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. E isso te dá uma tremenda importância. Amém? Você não é pouca porcaria. Nem eu. Deus tem para você um ministério em sua igreja e uma missão no mundo. Amém, querido? Deus tem um ministério para você. Tem uma missão para você nesse mundo. Glória a Deus. E o que eu quero frisar aqui é que em várias traduções, menos na tradução da nova tradução da linguagem de hoje, né? NTL, é isso aqui. Isso aí, nova tradução na linguagem de hoje. Essa. Menos nela, eu não encontrei, nessa tradução, eu não encontrei a palavra santa vocação. Em todas as outras eu encontrei santa vocação, e até em inglês eu fui procurar hoje à tarde. Eu peguei 4 Bíblias e fui procurar essa palavra porque ela mexeu comigo. Eu estava sentado e Deus falou comigo sobre essa palavra, santa vocação. Em inglês é Holy Calling, né? Ou chamado santo. Que chamado, vocação, talento, tem tudo a ver. Está ali no dicionário, estão todos juntos. E esta semana Deus falou comigo sobre o chamado, como eu disse para vocês. E eu me deparei com estas 2 palavras. E elas falaram comigo de forma diferente à tarde. Ficou aqui, santa vocação, ficou... E eu fiquei pensando, santa vocação. Então, eu queria colocar aqui uma definição sobre isso. Se é santa, então é porque ela vem de Deus. Amém? Se é santa, e diz lá que ela vem de Deus, e que é um chamado de Deus, e que foi feita nos tempos eternos. Não é? Pela
própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Isso é tremendo. Se é santa, então é porque ela vem de Deus. Então seria assim, amados, é como, para você entender, é como se Deus, ao te criar, tivesse colocado um micro pedacinho dele, porque Deus é grande. Ele colocou em você, um pedacinho dele, né? O que nós poderíamos chamar de essência de Deus. Isso para você entender. Para que você saiba que o seu chamado, a sua capacitação, a sua obra vem de Deus. É da parte de Deus. É Deus fazendo a obra dele através da tua vida. Então, a sua vocação é santa vocação. E isso, para mim, me traz uma importância muito maior da vocação que Deus colocou na sua vida. Porque é algo de Deus. Eu não sei se você consegue entender isso. Não é qualquer coisa. Não é algo para você se chamar de uma simples vocação, de um simples chamado, de algo simples que Deus deu para você para fazer, ou algo que você vai desprezar e você não vai dar valor, porque vem de Deus. Amém? É parte de Deus em você, para realizar a obra dele, para que você saiba que você tem valor, que Deus te valorizou para fazer algo, para você servir com os dons e os talentos e as habilidades naturais e espirituais que Ele colocou na sua vida. O que Ele vai ainda colocar. E você precisa pensar nisso. Porque Deus vai pedir conta desse chamado na sua vida. É o que Ele diz, é o que eu vou passar a ler agora. E se você for ver lá uma relação de dons, para você entender, mas qual é o meu chamado? Né? Ali, biblicamente, tem ali em Romanos 12. De 1 a 8 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Só que você vê uma série de talentos, de capacitações, de dons que Deus distribuiu aos seus filhos para executarem na sua obra e servirem uns aos outros e cumprirem o chamado de Deus. Amém? Essa lista podia ser imensa, com muito mais coisas que Deus nos dá condição de fazer. E em Mateus 25, nós temos ali a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos, querido, o que ela nos conta? Ela conta a história de um homem que dá talentos a 3 servos. A um ele deu 1, a outro ele deu 5, a outro ele deu 10. E no final, ele virá e irá cobrar dos seus servos o uso dos talentos que ele lhes deu. E eu costumo sempre dizer que parábola, ela é uma comparação, e Jesus contava parábolas para comparar aquilo que ele queria nos ensinar, aquilo que as pessoas sabiam, entendiam do seu dia a dia, mas para nos dar ensinamentos. E na parábola, cada personagem tem um significado. E nessa parábola, todos concordam que o homem que distribui os talentos é Deus.
e que os seus servos, que vão receber os talentos, são quem? Somos nós. Recebemos talentos. E esses talentos devem ser usados e multiplicados. E um daqueles servos, o que ele faz com o talento? Ele enterra, ele esconde o talento. E no final, ele toma uma tremenda exortação do seu Senhor, quando ele vem lhe cobrar os talentos. Muito severa, muito dolorida. O Senhor vem cobrar os talentos, as vocações, a vocação que Ele nos tem dado, a capacitação que Ele colocou na sua vida, que não é, como eu já falei, algo para você não dar importância e achar que é pouca coisa. Amém? Eu queria que hoje você saísse daqui entendendo, aquilo que Deus deu para você fazer não é pouca coisa. Aquilo que você faz não é pouco, tem importância no reino de Deus. Tem importância espiritual, algo que um dia você vai saber. Um dia um homem de Deus, um profeta chegou para mim e falou para mim algo espiritual assim, da minha vida, e falou para mim quem eu era no reino de Deus e qual era a minha função e que Deus tinha me colocado para fazer aquilo. Bem dentro daquilo que eu faço todo dia. Você tem um papel no reino de Deus, amado. Por isso que eu quero dizer hoje, meu irmão, você não veio aqui à toa. Deus está falando com você hoje. Ele tem um chamado para você. Ele tem um chamado para você cumprir. Glória a Jesus. Então, querido, eu estou chegando no fim, eu vou ler aqui para ficar mais fácil. Então eu queria chegar nesse ponto aqui. Primeiro, eu falei, buscai o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Segundo, presta atenção, Deus te chamou com santa vocação. E ela é santa, não é pouca coisa. Terceiro, Deus é quem dá talentos e pede conta de talentos. Amém? E aí eu pergunto, como você tem tratado estas coisas em sua vida? O que Deus te deu não é pouca coisa. Como você tem tratado o chamado de Deus na sua vida? Pense nisso. O que tem impedido você de cumprir o seu chamado e a santa vocação de Deus? Talvez você viva dizendo para Deus não quando Ele te convida a recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Você está dizendo não. Ou talvez você está pensando assim, não, isso é negócio de igreja não é para mim. Eu quero dizer para você, é para você sim. Fala para quem está do seu lado com todo amor. É para você sim. Querido, querida. É para você sim. Esse negócio de igreja, de chamado, é para todo mundo. Porque quem não está na igreja também foi criado com santa vocação. Foi Deus que criou. Está lá o chamado de Deus para essa vida. E se você entrou aqui hoje, se questionando, falando com Deus sobre a tua vocação, Ele está falando com você essa noite, amém? Que você tem que continuar a obra que Ele colocou, ou descobrir a obra de Deus na sua vida, respondendo aos chamados gerais, que eu já falei antes. Você vai saber que você não está na terra de passeio. Você não está passeando na terra. Certo? O que você faz na terra vai contar para a sua vida, querido. Vai determinar aonde você vai passar a eternidade. Se com Deus ou sem Deus. Então esse teu papel aqui na terra é muito importante. Amém? Você pensa que você veio aqui só para torcer para o Corinthians, querido? Misericórdia. Desculpa, irmãos, eu não aguentei. Você está muito enganado. Né? Como a palmeira florescerá o justo nos átrios do Senhor. Aleluia. Vamos lá, vamos parar que senão aqui eu vou... Mas é isso, querido. Sabe, falar das coisas dos outros é fácil. Eu ficava aqui assim, Deus, se eu for falar aqui alguma coisa, a pessoa vai pensar assim, isso é para mim. Isso é para mim. É horrível isso. Então eu quero contar algo de mim para vocês. Né?
Algumas coisas que poderiam ter impedido o chamado de Deus na minha vida. Coisas que poderiam ter chamado. Uma delas, na verdade, graças a Deus, Deus colocou para mim sempre uma consciência muito forte do que é a igreja. Eu me converti na igreja, nunca passou pela minha cabeça sair da igreja. Em nenhuma situação. 17 anos, eu me converto, entrego a minha vida para Jesus, e eu não vou sair da igreja. Passou, olha, isso é comigo. Qualquer situação, aí você fala, mas eu troquei de igreja. Eu me converti na presbiteriana, frequentei por causa da Sandra, graças a Deus, né, Dorcas? A primeira igreja presbiteriana independente, durante um tempo, e depois vim para a igreja cristã da família, que na época tinha outro nome. E é onde eu estou há 20 e poucos anos. Mas sair da igreja, eu falo, não dá mais para sair da igreja. Eu estou com Jesus, passei momentos de luta na minha vida, né? Conversão com 17 anos. Eu tinha assim, na minha consciência, sair da igreja é um passo para a porta do inferno. Tinha isso muito consciente. É um passo para eu ir para o inferno. Então eu sempre entendi que sair da igreja para ir para o mundo seria como trair Deus. Isso ficou claro para mim, eu vou trair Deus. Eu vou ficar dando brecha. Vou ficar aí passeando. Fazendo o quê? Indo pecar? Então, amados, isso ficou claro para mim. Eu achei interessante, eu estava ouvindo uma pregação de um pastor. Estava ouvindo a pregação do Lucinho Barreto. E ele estava dizendo na palavra dele assim, olha, eu estava orando, estudando sobre Sansão. Ele disse isso, ele disse o que Deus falou com ele. Ele disse que o Espírito Santo começou a ministrar na vida dele, que espiritualmente, figuradamente, os cabelos de Sansão que lhe davam força, que quando foram cortados, e ele perdeu a força dele, é a igreja. Deus falou isso com ele. E ele estava dizendo, é a igreja. Tem que estar lá, porque a igreja me dá força. Na igreja eu sou forte. Sou fortalecido. Glória a Deus. No início da minha conversão eu lutava, porque eu era um jovem, 17 anos, né? Que era o responsável pelas revistas pornográficas de sexo explícito. Ali onde eu trabalhava, tinha gaveta, o arquivo das revistas ficava comigo. Negócio terrível, estava ali, eu era o responsável. Os caras, só trabalhava homem na empresa de materiais de construção onde eu trabalhava. Quando alguém queria uma revista pornográfica, tinha que pedir para mim. Dá para você me arrumar uma revista aí? Não preciso nem dizer para que eles queriam revista e para que momento que eles iam pegar a revista. Estava lá, tudo homem, sem vergonha, safado, que nem eu era. Entendeu? Deu uma enchente no rio que ficava do lado da empresa, molhou tudo. A água chegou até a primeira gaveta das revistas assim, lavou tudo. Água do rio, de esgoto, né? Foi tudo para o lixo. Foi um pouco antes de eu me converter. Nunca mais teve arquivo de revista ali. Aí eu me converti nesse tempo. Graças a Deus. Então, amados, eu tinha ali as minhas lutas. Eu, jovem, eu ficava pensando, eu ficava ali, não estava namorando, eu ficava, por que eu me converti? Eu tinha tanta consciência de que conversão e ligação com Deus era algo sério, que por que eu me converti? Eu ficava pensando, agora eu não posso mais ir pegar uma menina. E eu pensava assim, agora eu não posso. Por que eu não me converti depois? Por que eu não me converti depois? Porque agora eu não posso mais. Agora eu já sei que não pode, eu já sei que é errado, não dá mais. E ficava lutando comigo. Ficava ali, e agora? O que eu faço, meu Deus? Ficava ali, falando, não dá. Estou na igreja. Eu já estou na igreja, eu estou com Jesus, não dá mais. Então essa consciência foi muito forte na minha vida. Compromisso com Deus, compromisso com as coisas de Deus, e que da igreja eu não saía mais. Do reino de Deus eu não saía mais. Mas eu não sabia nem qual era o meu chamado, eu era um cara tímido, medroso, envergonhado, pregar a palavra, nem pensar, orar então, minhas pernas tremiam. Né? Fui uma vez, quando eu estava paquerando a Sandra, cheguei na igreja dela. Aí teve uma reunião. Eu fui lá só atrás dela. E eu cheguei lá, no final o irmão que estava liderando a reunião pediu para eu orar. O irmão, aí eles iam cantar uma música, os jovens.
Vamos cantar uma música depois da reunião e depois você ora. Eu falei, ó, foi a música mais terrível da minha vida, até hoje. Eu nem lembro que eles cantaram. E eu só ficava pensando, o que eu vou falar? Crente? Era aquele crente zero à esquerda, mas eu já era crente. Mas era à esquerda, né? E eu ficava assim, eu vou falar, Deus ajuda, Deus abençoa, Senhor tem misericórdia. Aí fiz a oração, terminei, saí. Terminei a oração, eu quase caí. Eu achei que eu ia dar um passo assim, eu ia cair. De tão mole que estavam as pernas. Mas, amado, falando, você vai pensar, mas até aí tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Mas quando eu estava na igreja, eu fui líder de jovens na igreja presbiteriana. Lá tinha presidente, vice-presidente, líder tinha o secretário, tinha isso, então eu fui tesoureiro, depois no outro ano eu fui secretário, no outro ano eu fui o vice-presidente. E aí quando queriam que eu fosse presidente, eu não fui. Eu falei, eu não queria, eu tinha muita vergonha. Aí fui para a igreja da Sandra. Na igreja da Sandra eu fui líder de ministério de criança, depois líder dos adolescentes. Tem um adolescente lá que era o que deu mais trabalho. Foi um desafio para mim, hoje ele é um pastor. No dia da consagração eu fui lá. Né? O Daniel, pastor lá em São Bernardo do Campo. Era um adolescente que dava muito trabalho. Terrível. E Deus nos deu a paciência de todo dia ministrar na vida dele e ver o fruto que Deus operou na vida dele hoje. Um grande pastor, casado, com filhos, fazendo a obra de Deus. Depois, eu saí daquela igreja, com a Sandra, fui para a Igreja Cristã da Família. Lá na Igreja Cristã da Família, eu comecei a ser líder de jovens. Passou um tempo, líder de jovens, eu e a Sandra. O grupo começou com 6 jovens. Depois de um ano, nós tínhamos reuniões com 60 jovens. Eu abri minha casa, os jovens iam lá, era uma bênção. Né? Teve uma reunião, bateu 60 jovens na reunião, todos da igreja, dali, daquela localidade em São Bernardo do Campo. Aí eu já era da diaconia, né? A Sandra era líder de ministério de criança também, trabalhava lá, e estava começando um grupo familiar do bairro Assunção, onde eu era o co-líder. Tinha um líder, eu era co-líder. Aí deu um problema, os meninos lá, tinha uns caras lá, com muita inveja, sabe, essas coisas de igreja. Tinham inveja, o pastor era bem rígido, lá em São Bernardo, e aí a gente passou um filme para os jovens, sobre a vida de José, mas um filme fraquinho, horrível. Aquele José do Egito que não tinha nada a ver com a Bíblia. E aquilo pegou pesado, eles tiraram eu e a Sandra da liderança da noite para o dia, vocês estão fora do trabalho, vocês estão fora vocês deixaram de ser líder. Ali, meu irmão, eu senti uma injustiça na minha vida. Essa mulher sofreu pra caramba. Eu tinha 20 e poucos anos, tinha 26, 27 anos de idade. 28, acho. Né? Um pouquinho menos, porque com 29 eu vim para cá. Então, nos 26, 27. Uma injustiça, um negócio assim que a gente sentiu que foi um negócio feito de qualquer jeito. Ali eu fiquei muito revoltado. Fiquei revoltado. A Sandra ficou revoltada. Mas eu falei, eu não vou sair da igreja. Eu vou para onde? Vou continuar fazendo a obra. E eu continuei lá. E eu falei, está na mão de Deus isso. Está na mão de Deus, Deus vai cuidar. E aí, continuei cuidando, trabalhando na diaconia. Eu ficava na porta lá, não era que nem aqui. Lá, São Bernardo do Campo, nós estávamos num bairro, irmãos, que roubavam carro mesmo. Então, os diáconos lá, os irmãos da diaconia, tinha os diáconos e os da diaconia que eram os que estavam em experiência, que era o meu caso. A gente ficava fazendo ronda, cuidando dos carros dos irmãos. Porque a igreja lá estava grande, era maior que essa. Muita gente. Então, se descuidasse, os ladrões roubavam mesmo. Então a gente tinha que servir com os irmãos, e era a minha função, cuidar de carro e cuidar. Aí no grupo familiar que eu estava dirigindo, saiu o líder, foi fazer outra, não lembro o que, eu fiquei como líder do grupo familiar. O grupo familiar bombou. Um outro pastor que estava na igreja, viu a minha atitude e a da Sandra, de agir com humildade, quando fizeram aquilo.
né? Não briguei com o pastor, não fiquei de mal dele, nada. Pelo contrário, continuava respeitando. Nós ficamos lá, viu? E falou, opa, a igreja de Santos tem 1 ano, passando por dificuldade, tem 20 pessoas em Santos. Vamos pensar num casal para ir para lá, o Evandro e a Sandra. Me convidaram para ser pastor aqui. O pastor que fez aquilo comigo foi contra. Queria boicotar a minha vinda para cá. Pensa que foi fácil? Não foi fácil, irmãos, fazer, ó. Foi horrível. Eu fiquei debaixo de uma contenda de um pastor que era o pastor na época. Ele não era o presidente daquela igreja, mas ele era o vice-presidente de toda a igreja. Mandava muito. E o outro, que era o presidente da outra, falou, não, eu não quero que eles saiam. Ficou aquilo e eu falei, eu vou deixar na mão de Deus. Até que ele aceitou. Mas ele não queria. Porque ele também se sentiu traído. Uns negócios assim, irmão. Igreja, irmãos. Igrejas são as pessoas, são homens. Os homens pecam, os homens erram. Mas a gente descansou em Deus, falou, vamos fazer. Aí eu aceitei e entendi que era de Deus. Por quê? Porque eu já contei aqui que 2 meses antes Deus falou comigo, eu vou te mandar para Santos. Né? Isso é outro testemunho. Eu já sabia que eu iria receber um convite para vir para Santos. E eu já sabia que eu iria ser pastor dessa igreja. E não foi nada fácil. Mas era o meu chamado. Estava começando a entender o meu chamado. Até aí, nesse tempo, Deus já tinha tratado comigo, já tinha trabalhado na Santista, já tinha apanhado que nem um cachorro para virar homem. Para virar homem, para poder ser pastor de uma igreja. E nós viemos para Santos fazer a obra. E nada foi fácil. Mas era o chamado de Deus na nossa vida. A santa vocação de Deus. Mas decepções nós tivemos. Falhas nós tivemos. Agora, vale a pena largar a obra? Já pensou se eu, naquele momento, que nós se sentimos, vamos sair dessa igreja aqui, que injustiça, vou sair. Olha o que fizeram comigo, aí a gente sai. O que ia acontecer? Eu não estava aqui hoje. Não estaria pregando para vocês. Não estaria fazendo a obra de Deus. Não teria visto tantas vidas sendo transformadas, salvas. E o que a santa vocação que Deus colocou na minha vida teria sido interrompida. Entendeu? Aquilo que Deus colocou em mim e colocou em você teria sido interrompido. E não pode. Amém, queridos? Então é isso. Glória a Deus. Eu não vou falar mais. Vamos ficar de pé. Fica de pé. Feche os seus olhos no seu lugar. E deixa o Espírito Santo falar com você essa noite. Se ele já não falou. Amém? Feche os seus olhos no seu lugar, querido. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero dizer para você, como eu falei antes. Deus tem um chamado para você. O Espírito Santo está falando com você essa noite. Irmãos, eu quero dizer para você que esse culto hoje, ele não é comum. Deus marcou um encontro com você essa noite nesse lugar. Eu senti os anjos de Deus aqui hoje, na hora da ministração do louvor. Deus falou comigo essa tarde aqui. Eu pegava uma Bíblia atrás da outra, para entender o que Deus estava falando comigo. Sobre o que Ele falou comigo sobre o chamado essa semana. Que só hoje Ele começou a concluir e mostrar para mim que o chamado que Ele deu para nós é algo muito importante. O chamado que Ele deu para você, meu amado. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei o que interrompeu o chamado, não importa. O que importa é que Deus ama você. O que importa é que o que Ele colocou na tua vida é muito importante. Você não imagina, eu queria que você parasse um pouquinho para pensar nisso. Eu nunca imaginei o que Deus ia fazer em mim e através de mim. E o que Ele ainda vai fazer, eu não sei. Eu não sei ainda o que Deus vai fazer. Deus pode me levar amanhã. Deus pode me colocar em outro lugar, da maneira como Ele quiser. E eu posso ficar aqui mais 30 anos. Está na mão de Deus. Mas o importante, meu amado, é você saber que seja o que for, não é pouca coisa.
E talvez você esteja aí na tua vida, vivendo a tua vida, trabalhando, e achando que não tem nada de Deus para você. Eu quero dizer, tem sim. Tem sim. Conforme a graça do Senhor Jesus Cristo, antes dos tempos eternos. Lá em 2 Timóteo 2,9, tem sim um chamado de Deus para você. Ele tem uma obra para fazer. Então, por isso que hoje o Espírito Santo tem falado conosco, olha, acerta a sua vida. Não brinca com as coisas de Deus. Não brinca com o pecado. Não brinca com o pecado, meu irmão. Se santifique, você tem um chamado para se santificar, você tem um chamado de Deus. Para que Deus fale com você. Deus me dá experiências tremendas. Que eu já falei nesse lugar. Deus tem experiências para você. Ele quer falar com você. E muitas destas experiências não foi na igreja, no meio de todo mundo. Muitas foram, mas muitas foram sozinho, orando. E Deus falando comigo. Quando eu passei a buscá-lo. Quando eu passei a orar. Aleluia. Então nessas horas, Deus está dizendo para você, olha, você tem valor, você não sabe o que eu pus aí na tua vida. Você tem valor, você não sabe o que eu pus dentro de você. E hoje, o que você tem feito? Certamente, o que você está fazendo profissionalmente, se é algo que você gosta, se é algo que você foi sendo direcionado para fazer isso, você não faz porque você simplesmente quer. Você faz porque Deus colocou em você essa inclinação. Amém? Então isso precisa também ser usado para a honra e glória de Deus. Porque a palavra de Deus diz que tudo que nós fizermos deve ser feito para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Tudo. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem chamados para vocês. Glória a Deus. Então, de olhos fechados ainda. Se você quer hoje, no seu lugar, eu não vou chamar você aqui à frente. Aí no seu lugar, se você quer hoje dizer para Deus, Senhor, olha, eu quero responder o teu chamado na minha vida. Se você sente que de alguma forma você parou, não culpe os outros. Ninguém, nenhum homem desta terra pode impedir a obra que Deus tem para fazer em você. Outra coisa, na hora do louvor eu escrevi algo que Deus colocou no meu coração. Deus nunca desistiu de você. Nessa caminhada, só tem alguém que pode desistir, é você, de Deus. É só você que diz para Deus, não quero mais, estou de mal, não vou te servir mais. Só você, Deus nunca vai dizer para você, eu desisti de você, eu te abandonei, eu não te quero mais. Não. Não existe isso da parte de Deus para a tua vida. Então, querido, querida, de Deus que está aqui, por isso que eu quero que as luzes continuem apagadas, e você, eu não vou te chamar, você aí no seu lugar, seja nesta igreja, seja em outro lugar. Eu estou falando do reino de Deus. Se você entende que de alguma forma a tua obra, a obra que Deus tem para você, de algum momento, em alguma situação parou, e você quer hoje dizer para Deus, olha Deus, eu quero ser usado por Ti. Levanta sua mão bem alto, eu vou orar. Eu quero ser usado, Senhor. Eu quero Te servir, eu quero caminhar contigo, eu quero estar no Teu reino. Eu quero que o Senhor complete a boa obra, como está lá em Filipenses 1:6. Que Ele é fiel para completar a obra que Ele começou na tua vida. Levanta sua mão e eu quero orar pela tua vida agora. Glória a Deus. Senhor, o Senhor está vendo essas mãos levantadas. Glória a Deus, Senhor. Por essas pessoas que hoje estão entendendo o chamado, entendendo a importância da vocação que o Senhor colocou em suas vidas, entendendo, Senhor, que não podem parar, que devem se colocar nas tuas mãos e te servir, Deus, ser usadas por Ti. Pai, eu quero no nome de Jesus abençoar estas vidas em nome de Jesus. E eu peço, estende a Tua mão sobre eles hoje.
Estende tua mão, Pai, de misericórdia, de amor. Senhor, para cada um dos teus filhos que estão aqui hoje, entendendo, se comprometendo, Senhor, dizendo, ó Deus, eu quero te servir, eu quero ser usado por ti, eu quero ser usada por ti, aonde o Senhor quiser. Eu quero que a tua obra se complete na minha vida, Senhor. Eu não quero ser empecilho para que o Senhor possa me usar. Para que o Senhor possa me usar aonde o Senhor quiser. Em nome de Jesus, Pai, eu peço hoje, abençoa os teus filhos. Abençoa os teus filhos, Senhor. Nós queremos hoje, como Isaías disse para o Senhor quando ele viu a tua glória. Ele falou, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Nós queremos dizer isso para Deus hoje. Repete comigo isso. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Senhor, ouve a oração dos teus filhos. Envia os teus filhos, Deus. Abençoa os teus filhos. Fala com eles, Senhor. Fala com eles em sonhos. Fala com eles, ó Deus, através da tua palavra. Fala com eles, ó Deus, através das pregações. Vai dando para eles a direção do ministério. Pai, em nome de Jesus Cristo, essa noite, eu quero, Senhor, lançar uma palavra profética de que o Senhor hoje está ressuscitando. O Senhor está trazendo à luz de novo obras na vida dos teus filhos que estavam mortas. O Senhor está trazendo coisas, Senhor, coisas tuas, ó Deus, que no coração deles morreram. O Senhor está hoje, Senhor, trazendo a luz novamente. Nós repreendemos, Senhor, a ação do diabo, de abortar a tua obra na vida dos teus filhos. Repreendemos essa obra maligna, Senhor. Toca com teu poder na vida dos teus filhos que estão aqui, que vão ser levantados para fazer tua obra missionária, para cuidar de vidas, Senhor, para ensinar a palavra, Senhor, para dar ânimo, Senhor Deus amado, para os que precisam de ânimo, para expulsar demônios, para ser instrumentos de Deus, para restaurar casamentos, famílias, para ser instrumentos de Deus, para que drogados sejam libertos, viciados em nome de Jesus. Deus, nós abençoamos teus filhos, que vão pregar a palavra, que vão ser intercessores, que vão contribuir com a obra, que vão ter o dom, Senhor Deus amado, de contribuir, Pai. Pai, abençoamos os teus filhos que estão aqui, que hoje o Senhor está levantando novamente, para fazerem a tua boa obra, a tua santa vocação, aleluia, para não esconderem mais os talentos. Senhor, nós profetizamos hoje que os talentos estão sendo desenterrados, para serem multiplicados em nome de Jesus, aleluia. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos nesse lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu queria fazer uma oração rápida aqui, você vai repetir comigo. Se tem alguém aqui que não entregou a vida para Jesus, vai entregar agora, amém? Vamos repetir todo mundo junto. Senhor Jesus, essa noite, mais uma vez, ou pela primeira vez, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Te declaro mais uma vez, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados e guia os meus passos e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus.